Gente amada, o que você veio buscar hoje aqui? Qual o seu objetivo? Existe uma busca, um desejo no seu coração? Ou você está aqui apenas naquela de deixa a vida me levar, a vida leva eu? Deixa eu ver no que dá, não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso lá na casa do Caio. Tem gente que está assim, só indo, né, na brisa. Mas tem outros que têm algum objetivo. Tem uma busca, tem um anseio, tem um desejo. Jesus disse que quem tem objetivo, anseio, desejo, busca, encontra. Quem não tem, às vezes é atropelado pela graça, encontra, vem distraído e tropeça num tesouro num campo, não está buscando nada e é surpreendido pela alegria, acontece toda hora. Mas, com certeza absoluta, Jesus disse que todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a este abrir-se-lhe-á. Então é claro que você pode não querer nada e ser visitado pela alegria. Mas é muito mais claro e óbvio que se você buscar, bater e pedir, certamente você será visitado por toda a glória, graça e entendimento que vem de Deus dia a dia. É nesse espírito que eu quero ler alguns versos do capítulo 1 da Epístola de Tiago. Vocês sabem que este Tiago aqui era irmão de Jesus por parte de pai e mãe, com exceção do fato de que ele, Jesus, não compartilhava o DNA paterno, mas a mãe lhes era comum. Tiago, Judas, não os Iscariotes, tem alguns Judas, era um nome muito comum naqueles dias, muito mais comum do que José entre nós, era Judas. Eram irmãos de Jesus mencionados e que escreveram no Novo Testamento. Tiago foi líder da igreja em Jerusalém, conforme você lê em Atos 15, dali em diante isso fica bem claro. E Judas, que escreveu essa epístolazinha curta, que é uma síntese da segunda epístola de Pedro, que está publicada antes do Apocalipse, aqui nessa biblioteca que a gente chama de Bíblia, biblioteca concentrada. Isto dito como uma informação minimamente técnica para você não cair totalmente no paraquedas sem ter um amparo, assim se diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, eram judeus em vários lugares do mundo, no mundo inteiro mesmo, muitos deles no Egito, no norte da África, e em toda a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, aquelas regiões, e no Império Romano todo havia judeus para todos os lados. A esses ele envia essa carta que foi copiada e enviada para vários judeus cristãos no mundo. E ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o que Tiago vai começar a dizer aqui, com efeito dirá, é acerca do privilégio e que deveria ser entendido como motivo de toda a alegria o passarmos, atravessarmos provações. Aí você diz: poxa, esse cara é masoquista.
Mas ele não está dizendo isso porque ele gostava e ficava pedindo que mais, outra. Oh, essazinha foi legal, manda outra. Deixa eu ver até onde eu aguento. Não se trata disso. Ninguém tem que buscar aprovações, elas nos acham. Mas se elas nos acharem, Tiago diz, não estremeça nem se apavore. Veja o final. Veja o sinal. Veja o potencial. Veja o que se está abrindo para você. Através dessa tribulação, se você passar, e passar significa que eu não fico deixando a tribulação me atropelar. Significa que eu vou e passo, eu atravesso. Eu sou proativo, não sou passivo. Em relação à provação, eu a corto, a cingro, eu não me rendo, ao contrário, eu a encaro. Como sou também chamado por Tiago a encarar o diabo. Atravesso a tribulação e encaro o diabo. Ele diz no capítulo 5, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto à tribulação atravesse. Não se acovarde, não se encolha, passe. Porque se você passar, isso vai gerar uma confirmação de fé no seu coração. Cada tribulação, cada perseverança que eu atravesso, confirma a minha fé. Toda vez que eu passo e a minha fé é confirmada, isso produz em mim perseverança, rigidez, força, determinação, tenacidade. E é essa perseverança, se não for algo sazonal, mas se em mim ela tiver sempre continuidade, for sempre uma atitude constante e frequente, ela vai produzir em mim aperfeiçoamento de caráter, produz integridade, inteireza, completude de caráter no ser. Esse é um objetivo extraordinário. Porque o que não nos faltam são tribulações. De modo que o que Tiago está nos dizendo é: todo mundo tem oportunidade cotidiana de ser treinado. Não nos faltam oportunidades. Há coachings acontecendo de todos os lados. Porque testes, tentações, tribulações são frequentes de naturezas distintas na vida da gente. Todo mundo que está aqui teve tentação, provação, tribulação durante esta semana. Não preciso nem falar durante o mês. Esta semana. Talvez tenhamos tido tentação no dia de hoje. Uma provação, duas. Mas durante esta semana, há alguém aqui que passou a semana inteira sem uma provação, sem uma tentação, sem uma tribulação, sem uma perplexidade, não precisa levantar a mão não, para não ser apedrejado. Todo mundo tem. Às vezes a gente está tão viciado nas nossas próprias tentações que a gente é tentado e nem percebe o quão tentado foi. Às vezes não consuma porque não houve a ocasião da finalização, mas o coração viveu aquilo e não viveu bem. Tiago diz, já que isto não nos deixa, não vamos deixar isso passar sem a gente tirar proveito disto. Porque isto não nos deixa. Por uma via, por outra, por um veio, por outro, a gente está sempre passando e atravessando aquilo que nos prova, que nos tenta, que nos seduz, que nos angustia, que nos oprime, que nos relativiza, que nos acossa, que nos incomoda, que nos perturba.
E ele diz, em frente, passe. Porque se você vai passando, você vai tendo a sua fé validada no seu coração. Você vai ganhando intrepidez e vai se tornando uma pessoa tenaz nas suas convicções. E o resultado disso é que vai surgindo caráter, uma invergabilidade, uma não dobrabilidade na sua vida. Você vai ficando cada vez menos dobrável para aquilo que vem e o seu quebra-gelo vai ficando cada vez mais forte para atravessar calotas polares, às vezes aparentemente intransponíveis, mas você as quebra e vai. Eu e você temos que saber que essa é a real da vida. E Tiago é um indivíduo que lida tanto com a realidade, que tudo o que ele fala é ensinando-nos a colocar os olhos no discernimento do mundo real, para nós vencermos o mundo real e sermos bem-sucedidos nas coisas práticas e simples desta vida. É óbvio que ele não está dizendo que todas as nossas privações, tribulações e provações acontecem nas exterioridades. A maioria delas nasce dentro de nós, como veremos, mas a maioria delas se manifesta fora de nós, como a gente sabe. E ele diz, entenda isso para vencer isto. E tenha por motivo de alegria o enfrentar isto, porque você está neste mundo caído e relativo para crescer. E a única maneira de crescer é aprendendo a lidar com a relatividade todo dia. Ele prossegue e nos diz qual é o meio pelo qual a gente aprende a passar, a atravessar a tribulação. E diz, se porém, verso 5, algum de vós necessita de sabedoria para isso, para lidar com isso, para encarar isto, para não ser insensato em relação à dor, à sedução, à tentação, à opressão, à privação, para não ser insensato, você precisa de sabedoria. Precisa saber como ir, como não ir. Precisa saber como tratar, como não tratar. Precisa ter a sabedoria de se conhecer e discernir aquilo que o acossa. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para passar por tudo isso, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. A todos. A gente fica achando que sabedoria é coisa de alguns, de mestres e de gurus. Todos podem ser sábios. Tiago diz, peça luz. Peça entendimento. Peça discernimento. Peça paciência para entender processos. Peça a Deus que a todos dá. Isso não significa que o seu QI vai aumentar. Eu conheço gente de QI horrível, mas de alto grau de sabedoria. A pessoa não passa num psicotécnico, mas não faz besteira na vida. Sabe o que é bom, o que é mal, o que é louvável, o que não é, o que faz bem, o que destrói. Se você der para ele qualquer coisa sofisticada para resolver na funcionalidade intelectual, ele vai dizer, não é para mim não. E se você disser, escuta, vamos até ali fazer aquele negócio que está dando a maior mole para a gente, vamos lá, ele vai dizer, desculpa, não vou não. Porque não é bom para mim. Nem para você também. E não vai.
QI, nulo. Sabedoria, viva. Sabedoria não é inteligência. Não é inteligência como a gente a conhece, é inteligência espiritual. Não é inteligência intelectiva, não é inteligência cognitiva no sentido das apreensões de informação, não é inteligência de natureza prática no sentido de, ou mecânica, no sentido das funcionalidades construtivas, das materialidades, necessariamente não. Mas ela é a sabedoria da posição do indivíduo no mundo. É a sabedoria do falar do indivíduo, a sabedoria do ouvir, é a sabedoria do colocar-se, é a sabedoria do ir, de como ir ou de não ir e por que não ir. Peça a Deus que a todos dá livremente. E nada impropera quem pede. Isso lhe será concedido se você pedir. Você quer ser sábio? A maioria de nós não é porque não quer. Sabedoria tem que ser algo que a gente deseje mais do que o ouro refinado, como diz o livro de Provérbios, mais do que a prata, mais do que bens, mais do que tesouros, mais do que poderes, mais do que afirmações, é sabedoria. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, é bússola para a minha existência, para eu passar a tribulação. Passar a tribulação, a provação sem sabedoria é entregar-se aos leões. Portanto, Tiago diz, o meio pelo qual a gente vence é esse, com sabedoria. Agora, peça com fé. É interessante como eu aprendi isto aqui do meu pai. Porque quando eu me converti, eu falei a ele, eu quero ser sábio. Aí ele disse, então ore. E eu pensei que ele ia me dar uma lista de livros para ler. Claro que havia livros à beça para ler por outras razões, mas não pela sabedoria. Ele disse, ore e peça a Deus. Se você pedir, Ele vai lhe dar sabedoria. Peça de todo o coração, com fé e não duvide. Ele vai lhe dar sabedoria. E eu fiquei ouvindo aquilo, disse, poxa, eu pensei que ele ia dizer, meu filho, eis que quando chegares à minha idade, sábio estarás. Mas ele completou e disse, olha, eu conheço gente da cabeça branca, insensata até o último dia da vida. E conheço pessoas jovenzinhas, carregando uma maturidade sensata e lúcida, que a gente não pode nem imaginar. Peça, portanto, a Deus. Você quer sabedoria para atravessar a provação? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Significando dizer que eu vou crer que vou aprender. Eu não vou ficar esperando receber uma transfusão de informes celestiais transplantados para o meu ser. É um processo de crescência, de paulatinidade, de gradualidade, de desenvolvimento. Mas se no meu coração essa avidez está presente, eu serei visitado por isto inapelavelmente, se fizer com fé, em nada duvidando, pois o que duvida não tem chance. É semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro, impelida por ventos. Não suponha essa pessoa que alcançará de Deus qualquer coisa, porque trata-se de uma pessoa de ânimo dobre, oscilante, claudicante, inconsistente em todos os seus caminhos. Não existe nenhuma compatibilidade entre sabedoria e falta de fé, assim como o fruto da sabedoria é consistência. O fruto da sabedoria é constância. O fruto
mais imediato da sabedoria é perseverança, com a qual a gente atravessa a dificuldade. Aí Tiago prossegue. Diz qual é o alvo de ir atravessando as tribulações, tendo a fé validada, a perseverança e a tenacidade desenvolvidos no coração, essa certeza de atingimento daquilo que Deus está realizando como integridade de caráter sendo fortalecido em mim. E isso tudo se vai obtendo pela perseverança na constância da sabedoria, sem se entregar às claudicâncias, às dubiedades, a quem sabe agora, quem sabe de outro modo, sem essas trocas da aventura e nem da loteria. É um caminho simples e contínuo, a jornada da sabedoria. E o objetivo, Tiago diz, é para produzir contentamento. Contentamento em qualquer circunstância. Olha só o que ele diz a partir do verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Quando a sabedoria entra no coração, a fé está validada, o interior é perseverante, o caráter está íntegro, a mente muda. Os valores mudam, os significados mudam. E surge um contentamento. Olha o contentamento, de que profundidade é. O humilde se gloria na sua dignidade. A riqueza do humilde é a sua dignidade. Essa é a sua riqueza. A constância da sua dignidade. Ele é pobre, mas ele é digno. Esse é o seu tesouro, esse é o seu contentamento. E diz mais, o rico glorie-se na sua insignificância como rico. Porque o rico tem que saber que ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico nos seus caminhos. O contentamento do humilde é a alegria da sua dignidade. E o rico, a glória que ele tem é a antecipação da insignificância do que a ele atribuem como riqueza. Por isso, a glória do rico é não se gloriar na insignificância do que possui e buscar a significância do ser. Isso é contentamento. Só quem tem esse nível de contentamento, para além do imediato, seja o humilde, seja o rico, é que tem a sabedoria que o capacita a passar pela tribulação. Se não for assim, o pobre surta de complexo de inferioridade, angústia e amargura, se os objetivos dele forem outros. E o rico surta de soberba e de arrogância. Contentamentos ou perspectivas de contentamento equivocado podem nos corromper profundamente. Até a busca do contentamento tem que ser calçada na sabedoria. Senão, ao invés da gente se fortalecer para vencer todas as coisas, a gente é derrubado pelo falso contentamento, que é aquele do Salmo. De vez por outra eu repito. Deus concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Queriam, mas era um contentamento que um dia tiveram quando receberam o que caprichosamente pediam, mas a alma morreu. Tiago vai mais além e diz que tem que ser assim para que a gente fique salvo de algumas ilusões, que são as mais comuns de nos atingirem nesse processo de viver, atravessar, passar, vencer. Que ilusões são essas? Primeira,
é a ilusão de olhar para a vida e dizer para si mesmo as coisas que vêm sobre mim e que me atingem, que me perturbam, que me angustiam, que me tentam, que me seduzem e até que me derrubam eventualmente, não tem nada a ver comigo. Não sou eu, não vem de mim, é do diabo, é de Deus, é anjo distraído que está permitindo isso chegar a mim, é falta de guarnição celeste. Quem sabe eu estou precisando ir num lugar para fazer orações fortes, ou é o grupo que eu frequento que não tem essa energia toda, mas não sou eu, não tem nada a ver comigo. Tiago diz: mentira. Isso é um engano maligno. Quer vencer, quer atravessar, quer passar, quer ficar firme? Primeira coisa é não cair nessa ilusão de dizer: não fui eu, não sou eu. Como dizem os versos de 12 em diante, diz: feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, de ter resistido e passado, receberá coroas de vida, já aqui. O Senhor vai dando vida, força, vai coroando a consciência dele com aquela glória quebrantada do cuidado divino em nós. Ninguém, portanto, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Não tenho nada a ver com isso. Ou é o diabo, meu Deus, amarra Satanás. Jesus vence a Satanás. Sempre transferindo para outro. E dizendo: não sou eu, são as mulheres. São esses homens com esses peitorais bem definidos. São essas bocas carnudas. São essas notas cheias que me passam de lado, que não dá para eu não pegar. São transferências bancárias para uma offshorezinha que eu abri. Oh, glória! Mas não fui eu, insistiram. Fizeram de tudo até que eu consenti. Não fui eu. Não fui eu realmente desci o pau nela, mas dei-lhe uma surra bem dada. Mas olhe, há 3 meses que a mulher me perturbava. Traí o cara assim. Mas faz 3 anos que ele me traz, já pegou 2 amigas minhas. Eu agora resolvi ir para as cabeças e me vinguei. Mas não fui eu, foi ele. Eu debito isso na conta dele. Vocês sabem como funciona. Como a gente está o tempo todo se escamoteando, transferindo, passando para outros, sem nos enxergarmos, sem assumirmos que não foi ninguém, fui eu. Sou eu sempre. Como está escrito: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo, a ninguém tenta. A ninguém tenta. E o diabo só me tenta naquilo em que eu me tento, porque o diabo não perde tempo me tentando naquilo em que eu não me tento. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, sou eu. Como eu disse, até o diabo, para me tentar, tem que encontrar uma alavanca em mim. Tem que encontrar um ponto de apoio. Tem que encontrar a minha cobiça, senão ele não perde tempo, ele passa batido. Se ele não encontrar um pezinho de apoio, se ele não encontrar um mínimo de chão, onde ele possa botar a alavanca dele, ele não perde tal tempo. De modo que, antes de haver Satanás na minha vida, há eu. Existo eu. Eu sou aquele que cobiça. A cobiça é minha própria. É aquilo que me atrai, que me seduz. Por isso, caindo na real, não diga: não sou eu.
Saiba que é a sua cobiça que, depois de haver concebido, tendo sido engendrada, tendo sido incubada, tendo nós deixado com que ela nos engravide, uma vez que isso aconteça, ela dá a luz ao pecado, ela nasce, ganha e manifesta concreção lá de fora. E o pecado, por sua vez, uma vez consumado, instala morte em nós. E eu não estou falando ainda de morte do ponto de vista escatológico, eu estou falando de coisas que vão morrendo na gente. A gente admite esse ciclo, algo morre em nós. Admite o ciclo, algo perece em nós. Admite essa jornada, alimenta com a ilusão de quem diz, não sou eu, é o diabo, foi Deus, foi demais, Senhor. Também não podia abusar de mim assim. Quem quer que transfira, viverá essa realidade de que, não se encarando, pelo menos para saber que a cobiça é sua e o pecado é seu, mortes vão acontecendo. E quanto menos eu admita que é em mim e é de mim que isso procede, mais morto eu vou ficando pela minha alienação. Agora, quando eu enxergo e sei que eu sou o meu maior inimigo em qualquer âmbito ou aspecto da existência, eu começo a ganhar a possibilidade de vencer. Mas se eu não faço essa admissão antecipada e me preparo contra mim mesmo em mim, eu toda hora haverei de realizar contra mim aquilo que vai matando dimensões da minha vida, do meu caráter, das minhas emoções, das minhas afetividades, dos meus sentimentos, da minha fé. Vai tirando a alegria de ser, vai ruindo a perseverança, vai destroçando a esperança. Não há nenhuma compatibilidade entre o pecado agasalhado no coração e esperança para viver. Nenhuma. Você já teve a experiência de viver aquilo que você concebeu como pecado e praticou e consumou e levantou com uma esperança, dizendo que coisa mais maravilhosa, agora sim, o Senhor me ungiu hoje. Eu já pequei muito na vida e nunca tive esse sentimento. Sempre saí debaixo de uma espada. Vou morrer, ai de mim, miserável, desgraçado. Algo morre, sempre morre. Dimensões perecem em nós. Aí Tiago vai adiante, diz que tem uma outra ilusão que precisa ser vencida para que a gente passe pela tribulação. E ele diz que essa tribulação é de pensar que nós somos as pessoas que venceremos sozinhos. No primeiro caso é não sou eu, não fui eu, foi o diabo, veio de fora, Deus consentiu. Transferências. Nesse segundo caso é, em se tratando de mim, eu conseguirei. Estou me sentindo bem para enfrentar tentações. Esta semana, sentindo legal. Acho que vai ser uma boa semana para vencer todas as coisas e permanecer inabalável. Aleluia. Afinal de contas, estou tão cheio da luz do Espírito Santo. Pode mandar, Senhor. Vou tratar tudo no voleio, assim. Bate pronto. Bicicleta. Estou ótimo. Boa compleição espiritual para esse dia, para essa hora. Idiota. Aí vem o nosso amigo Tiago e diz, não diga isso também. Não vos enganeis, meus irmãos. Não vos enganeis. Deixem de ser enganáveis. Dizendo, não fui eu, ou dizendo, eu posso. Saibam que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, tudo provém de Deus, como disse Paulo. É a mesma coisa. Pela graça sois salvos, sois santificados, sois fortalecidos, sois ungidos, sois feitos vencedores. Não diga, portanto, não fui eu, e não diga, sou eu. Ou depende só de mim. Eu tenho a graça de ter tido em mim um implante da palavra, para que ela cresça em mim e dê esse fruto, mas não sou eu quem a banca, é ela que me fortalece, é uma troca, é um ciclo. A palavra engendrada em mim produz a semente e gera o conteúdo de uma natureza que vai se inclinando quebrantadamente na direção da perseverança em fé. Ao mesmo tempo, eu tenho total consciência de que eu não banco a mim mesmo sozinho. Não me banco. Aí Tiago vai mais adiante um pouco. E ele nos diz que quando a gente chega aqui, nessa hora, o que a gente tem que entender é a proposta mesmo do Evangelho para a nossa vida simples e prática no dia a dia, que é o que aparece aqui do verso 19 em diante. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Ele não está perguntando, é uma afirmação. Vocês sabem, todo mundo aqui sabe. Não disse nada novo, eu não disse. Para ninguém aqui. O que eu estou dizendo é o óbvio. Só não é praticado. Só não é levado a sério. Só não é vivido com simplicidade. Mas é o óbvio. Portanto, ele diz, a proposta real é esta. Para a vida. E aí vem as afirmações dele. Primeira, admita que você sabe mesmo. Vós sabeis, meus irmãos. Não fique dizendo, tudo isso me aconteceu porque eu não sabia que era assim. Você sempre soube, eu sempre soube. Só que nós demoramos demais a querer o que nós sabíamos. Frequentemente a gente vai adiando para sempre o querer o que a gente sabe que é vida. Vocês sabem o que é, meus irmãos. Conhecem o que eu estou dizendo. Portanto, ouçam. Todo homem que queira enfrentar, vencer, passar, voltar razoavelmente intacto das coisas, aprenda isto. Isso tem a ver com a sabedoria que você tem que pedir a Deus. Isso tem a ver com a prática da fé que se quer que cresça no coração. Isso tem a ver com a perseverança na qual a gente tem que perseverar. A saber, sejamos perseverantes, sábios e andemos em fé também quanto a isto. Quanto a sermos prontos para ouvir. Tardios para falar, mais tardios ainda para nos irarmos. Ninguém vence tribulação, nem passa intacto por todo o conjunto de circunstâncias adversas, de inimigos espirituais e humanos, de circunstâncias contrárias, se não carregar no coração a simplicidade desta obediência, porque isto é princípio de sabedoria. Pronto para ouvir. Como é que você acha que vai conseguir passar por várias provações sem ser pronto para ouvir? Tardio para falar e tardio ainda, mais ainda para se irar. Sem isso, a sabedoria nem começou em mim, na minha mente, nem na sua. De modo algum. Ele diz, porque a ira do homem
não produz a justiça de Deus. Ninguém vence a provação com ira, com ódio, com raiva, com amargura. É com o coração pacificado, é condição sine qua non, é paz. Ouvindo, palavras bem guardadas e o coração protegido. E não manifeste a sua ira porque ela anula a justiça de Deus. Se você buscar a sua justiça com as próprias mãos, a justiça de Deus foi cancelada pela sua ação. Quem age em nome da sua própria justiça, cancelou a justiça de Deus que viria em seu favor. Portanto, saiba que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, sabendo disso, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Impureza é tudo que se relaciona aos aspectos da sexualidade corrompida, a porneia. De um modo geral, é aquela hipermalícia, a lascívia, a cobiça, o frenesi hedônico das posses, das ansiedades, com a sofreguidão da multiplicidade de experiências. Quem assim já está derrotado. Está no caminho de ir andando de modo morrente todos os dias. Despoje-se, portanto, de toda impureza e acúmulo de maldade. Que são essas perversidadezinhas, vingancinhas, antipatiazinhas, queixas, amarguras, momentos que a gente espera que um dia cheguem para a gente assistir, ainda que a gente não faça, mas para que a gente assista o troco que o outro receba. Acúmulo de maldade. Ainda vou ver a justiça de Deus se manifestar e ele vai se ferrar, aleluia. Isso é maldade, perversa mesmo. Está grande, disfarçada de oração. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, sem resistência, sem briga, acolhei a palavra em vós implantada. Não é uma doutrina religiosa, é o Evangelho. O Evangelho das bem-aventuranças, o Evangelho simples de Jesus, o Evangelho do não vos vingueis a vós mesmos, antes dai lugar à ira, não resistais ao perverso, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. É o Evangelho que diz: acautelai-vos dos que vêm com fachada, mas por dentro são outras coisas. É o Evangelho da sabedoria de Deus. É a palavra em mim implantada, a qual é poderosa para preservar o meu ser, poderosa para preservar meu caráter, para fazer da minha vida um acontecimento bom, saudável, não machucado o tempo todo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isso não tem nada a ver com decorar doutrinas, tem a ver com ler o que eu estou lendo aqui, fazer o que eu estou fazendo aqui, entender do jeito que você está entendendo, sair daqui e praticar do jeito que você sabe que tem que praticar. Não tem mistério. Não tem nada oculto aqui não, que não esteja revelado. Está tudo simples e clarificado. Portanto, ele diz, tornai-vos praticantes e não somente ouvintes, porque quem é somente ouvinte está enganando a si mesmo. Enganando. Olha, cada palavra que você está ouvindo aqui não vai deixar você nunca mais. Eu estou falando isso depois de quase 42 anos de experiência, de ver gente que ficou de bobeira assim, ouvindo a palavra e nunca mais ficou livre dela. Até uns que foram embora.
e disseram, eu não quero mais. Não dá para mim. Eu gosto mesmo de swingagens, ou de corrupções, ou de viver para o devaneio do meu próprio coração, para adular os meus caprichos. E foram. E se deram muito mal. Porque nunca mais a palavra saiu de dentro deles. Eles viveram contra o que sabiam. Viveram contra o que tinham entendido e não quiseram praticar. Conclusão, eles não viveram, eles existiram contra a verdade. Por isso é que Pedro diz, essa palavra da verdade é uma coisa que vocês aqui já não podem mais evitar, e os que estão me assistindo ali também não podem mais evitar. É o que Pedro diz. Antes, e melhor lhes fora, nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que depois de o ter conhecido, o terem alargado ou não o terem praticado, porque têm consciência do que é bom, puro, simples e verdadeiro e concernente a Deus. No entanto, enrijecem e endurecem o coração. Aí aquilo que lhes seria boa nova se transforma em acusação. Não porque acuse o ser, mas porque a gente se acusa de saber sem querer, de ter entendido o que é vida sem termos a tal entendimento nos entregado. E aí ele dispara um mecanismo contra nós, que não é a maldade de Deus perseguindo o homem, é o homem perseguindo-se ante o que entendeu. Portanto, ela é, quando guardada, poderosa para preservar a nossa alma. Quando transgredida, lúcida e conscientemente, ela deflagra esse mecanismo que em nós opera morte, fraqueza, autodestrutividade, depressividade, ou lassidão, ou frouxidão, ou a entrega da vida aos fluxos que vão nos destruir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. E o espelho dos dias de Tiago não era nítido como o nosso, era feito de reflexo, de bronze, algumas outras coisas, ficava tudo turvo. Não tinha nitidez, por isso ele usa essa imagem que hoje nem combinaria, porque os nossos espelhos retratam com meticulosidade a nossa imagem e semelhança. Nos dias dele não era uma imagem opaca. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto num espelho opaco, num espelho que deforma um pouco o rosto. Mas o indivíduo ainda tem uma visão de quem ele é. Ele consegue ver os traços de quem ele é. O problema é que ele vê os traços, a palavra nos descreve. Toda vez que o evangelho chega a mim, por qualquer que seja o meio, o modo, ele me descreve, eu me enxergo. Eu digo a mim mesmo, há uma deformidade aqui, há uma outra ali. Há uma tortuosidade no teu caráter, há um envergamento nas tuas deliberações, há um mecanismo de ocultamento em alguns dos teus pensamentos que não querem se fazer claros, límpidos, explícitos. Eu tenho 1000 observações a me fazer quando a palavra me alcança, mas se eu sou só um ouvinte e não me torno praticante, é como quem enxerga a cara, quem pode dar um retoque, se melhorar, e decide não fazer, pois a si mesmo se contempla e logo se retira. Vem, dá uma olhada, recebe um choque de verdade sobre sua própria existência, mas vai embora, faz tudo para esquecer, sacode a cabeça e dá a volta por cima. Logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na palavra perfeita, nesta lei da liberdade, lei da vida, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente,
Mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Você pode repetir isto comigo? Esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Mais uma vez, esse será bem-aventurado em tudo quanto realizar. Se alguém, todavia, supõe ser religioso, quer trocar essa consciência pelo espírito religioso, fique sabendo o seguinte: tudo isso é vão. A religião, como religião, não é real. Religião como rito, religião como culto, religião como dever, religião como obrigação, religião como dizimamento financeiro, religião no que quer que você queira, religião assim vista como por nós é concebida aqui no Ocidente. Se alguém supõe isso, não realizou nada em favor de aprender a passar pela provação, a desenvolver a fé, a maturar-se na perseverança, a integrar o seu caráter a um estado rígido, tenaz, forte, capaz de ir adiante. Religião não tem esse poder. Primeiro teste que a religião não passa, e a religião não passa mesmo, é o de deixar de refrear a própria língua. Não deixa de refrear a própria língua. O que a gente mais cansa no ambiente religioso é a língua, né? É que o pessoal fala, mas fala e desce o pau. E incendeia todo mundo com a língua. Esse indivíduo aqui já está derrotado. Enganando o seu próprio coração, está vivendo a religião vã. Porque a religião pura, Tiago diz, e sem mácula, é aquela que acontece do homem para o homem. A única religião possível sou eu e você. Eu e Deus não existe como religião. A única religião de Deus para mim é aquela que não é religião para os homens, é a que Deus estava em Cristo se reconciliando comigo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Aí para os homens isso não serve como religião, porque religião tem que ter uma participação do homem completa. Senão não é religião para o homem. E a fé em Jesus vem e diz, está feito e consumado, foi Deus que fez, crê. Aí o cara diz, não, não quero. Tem que entrar com o meu serviço para eu poder me garantir. No fim eu tenho que ter uma troca a fazer, uma barganha. Algum negócio a realizar com o Eterno. No entanto, quando você discerne que a única religião possível para os humanos é essa entre eu e o Jack, entre eu e o Celso, entre nós aqui, porque só entre nós dá para a gente se ligar, religião, religação. Jack, religação. Com Jack é possível. A mão do Jack me é alcançável. Agora, com Deus não dá. Não dá com Deus. Não pego, não tem esse poder. Ele traz a mim. Eu só tenho que me abrir. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Pela graça, sem nenhuma barganha a oferecer, sois salvos mediante a fé. Tudo vem dele. Ora, o que isso tem a ver com passar pela provação e sair inteiro? Aliás, acrescentado em nada deficiente. Quem entendeu a simplicidade dessa sequência já terá vencido o pior inimigo em qualquer provação. Sou eu. Vocês viram que tudo que Tiago falou aqui foi da gente. Em nenhum momento ele falou, olha o diabo, principados estão aí para todo lado, cuidado. Ele está dizendo, olha teu coração, olha a tua língua, olha a tua dubiedade, olha a tua claudicância,
Olha o teu espírito dobre que é, mas não é. Olha essa falta de consistência. Olha que você ouve, nunca pratica. Por isso, as provações são tão avassaladoras. É porque eu já estou avassalado antes dela chegar. Eu já sou um cara triturado antes dela aparecer. Porque a maioria de nós não é capaz de levar essa palavra para casa e guardá-la. Para o nosso bem e em nosso favor. A gente pode até nunca mais esquecer dela. Mas a maioria de nós não vai privilegiar a sabedoria, a oportunidade de fazer uma fofoca. A maioria de nós não vai privilegiar a sabedoria ante a oportunidade de dar um pequeno espaço para uma cobiçazinha gostosa. A maioria de nós não será um ouvinte praticante. Aí, amigos, toda tribulação arrebenta, toda tentação seduz, toda cobiça engravida-nos daquilo que mata. A menos que tenhamos a simplicidade dessa lucidez na mente, no coração. Aí a gente vai vencer todas as coisas, na graça de Deus, com o coração quebrantado, sem dizer, não sou eu, e sem dizer, graças a Deus eu posso e eu consigo. Não sou eu e eu também não posso e não consigo. Sou eu o culpado. E ao mesmo tempo, não sou eu aquele que realiza a minha própria salvação, e eu preciso dessa graça que vem de Deus. Mas uma vez que eu tenho consciência disso, eu persevero na fé, e eu não volto atrás. E eu decido o tipo de ânimo que quero ter, e decido quais são as definições de caráter que eu quero que se firmem em mim. Eu abraço a pessoa que eu sei que posso ser em Deus, se andar segundo o Evangelho, segundo a lei da vida. Eu posso viver uma vida infinitamente mais vitoriosa, menos machucada, menos magoada, menos ofendida, menos derrotada, menos entregue aos sabores das diversidades, com muito mais consistência para atravessar a provação, a tribulação, a tempestade e o dia mau. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Gente, Deus é o Deus da nossa vida. Amém. É o Deus da nossa vida. Do pequeno, do grande. Para Ele não existem grandes coisas, nem pequeninas coisas. Ele é o Deus da nossa vida. E quem quer que peça, peça com fé, em nada duvidando. Ele dá sabedoria. Sabedoria é a coisa mais difícil que tem de penetrar em gente como nós. Ora, quem dá sabedoria também cura o corpo. Quem pode o mais, pode o menos. O difícil é fazer um ser emburrecido ficar sábio. O difícil é fazer o insensato quebrantar-se à sensatez. O difícil é fazer a pessoa que muitas vezes repreendida, endurece a cerviz, vir a ser quebrantada um dia ainda com chance de cura. Agora, curar a pele, o corpo, fazer todas essas coisas são corriqueiras. Peça sabedoria e creia que Ele é o provedor de todas as curas, de todas as graças em todas as áreas da vida. De modo que todos os que pediram, orem. E você que não manifestou o seu pedido, mas tem uma oração no coração, seja a propósito daquilo que lhe machuca ou lhe perturba, ou seja a respeito da palavra que você ouviu e provocou você, ore agora. Juntos oremos.
juntos, oremos. Vamos pegar nas mãos uns dos outros e orarmos. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus amado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Senhor. Senhor, que essa graça, essa energia do Espírito Santo vá passando de pessoa em pessoa, uns orando pelos outros, todos sendo alcançados. Pedimos por aqueles que estão longe daqui, atende a voz de cada um, o clamor de cada pessoinha. E aqueles que estão aqui, que ninguém fique sem ser aquecido pelo Espírito Santo, agasalhado nessa noite pelo calor do teu amor na alma. Acende um fogo de alegria em nós. Ajuda-nos a termos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada pela perseverança, vai gerar em nós integridade, caráter, força, tenacidade, resistência, sabedoria, lucidez, quebrantamento, e uma vida que dia a dia transgride menos, ofende menos o próximo, a si mesmo e a vida. Porque a sabedoria nos poupa de calamidades e ela faz prevenção do mal em nós. Ajuda-nos a andar com sabedoria para que tenhamos prevenção de males na nossa vida, para que muito mal seja evitado pela escolha boa e sensata de novos caminhos. Por favor, realiza agora o bem da perseverança no coração de cada pessoa. Ajuda-nos a termos paciência e a não termos nenhuma pressa para falar, a termos muita calma e paciência para ouvir. E salva-nos de qualquer vontade de nos irarmos, para que a nossa vida não fique descontrolada nem à mercê da perversidade. É o que eu te imploro por mim e por cada um dos meus irmãos, porque este é o caminho da vida, é a lei da vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.